Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá, pessoal, medidas de performance. Eu tenho aqui o índice Sharp, que o objetivo dele é avaliar a relação de risco e retorno e informar se um determinado ativo ele oferece uma rentabilidade que é compatível com o risco assumido. Ele vai corrigir o defeito aqui do princípio de dominância, porque de acordo com o princípio de dominância, a gente, de maneira geral, a gente consegue ver aqui qual que é a relação de risco e retorno em diferentes ativos e acaba por escolher aquele que apresenta essa melhor relação. Então, eu tenho aqui esse gráfico, né, onde eu tenho aqui no eixo vertical o retorno esperado e no eixo horizontal eu tenho o risco. Então, de acordo com o princípio de dominância, entre o ativo A e o ativo B, os dois apresentam o mesmo risco, mas o ativo A ele apresenta um maior retorno. Então, eu vou escolher o ativo A dado o princípio de dominância. Eu tenho, por exemplo, aqui o ativo A e o ativo C. O ativo A ele apresenta menos risco e o mesmo retorno do que o ativo C. Então, de acordo com o princípio de dominância, eu também vou escolher o ativo A. O ativo D e o ativo C. Os dois têm o mesmo risco, mas o ativo D tem maior retorno. Então, de acordo com o princípio de dominância, eu escolho o ativo D. Mas como é que eu vou conseguir comparar, por exemplo, aqui, o ativo B e o ativo C? Porque o ativo C, ele traz mais retorno, mas eu tenho mais risco. O ativo B, ele traz um menor retorno, mas ele tem um menor risco. Aqui o princípio de dominância, apenas olhando assim, eu não consigo estipular qual que traz uma melhor relação risco-retorno. E aí eu vou utilizar de ferramentas para fazer esse cálculo. Uma das ferramentas é o índice Sharp. Ele vai então trazer para nós aonde que eu tenho a melhor relação risco-retorno, através dessa fórmula aqui. Então o índice Sharp é o que eu quero calcular, e aí eu vou colocar aqui o retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco. E aí pode ser aqui no Brasil, né, ativos que tenham indexadora Selic, né, tenham como indexadora Selic. A própria Selic pode ser um exemplo aqui de ativo livre de risco, porque é isso que o investidor vai conseguir ao colocar o dinheiro dele em títulos públicos federais. E embaixo eu vou colocar o desvio padrão do ativo. O desvio padrão ele vai ser a medida de risco, a medida de volatilidade. Tá? Então, vamos com um exemplo aqui. Eu tenho que a taxa livre de risco, a Selic, ela é de 8%, e aí eu tenho um fundo de investimento A e um fundo de investimento B. Percebam aqui que o fundo A, ele traz 11% e o fundo B traz 14% de retorno. O risco no fundo A é de 6%. No fundo B, ele é de 9%. Então, retornos diferentes e riscos diferentes também. Eu tenho uma situação onde eu não consigo resolver apenas olhando o gráfico aqui do princípio de dominância. E aí eu vou fazer o cálculo, tá? Então eu vou colocar aqui na fórmula e eu vou ter que a relação risco-retorno para o fundo A é de 0,50. Para o fundo B é 0,67. O que isso quer dizer? Para cada 1% de risco assumido no fundo A, espera-se um retorno de 0,50%. Para o fundo B, a cada 1% de risco assumido, eu espero um retorno não de 1, né? De 0,67%. Então, aonde que eu tenho a melhor relação de risco-retorno? No fundo B, né? Ele está trazendo 14% de retorno e 9% de risco. Mas quando eu faço essa divisão, eu tenho mais percentual de retorno a cada unidade de risco assumido. Tá? Então, essa ferramenta ela permite a gente fazer essa análise aqui. Eu ainda tenho o índice Sharp modificado. Esse daqui ele é um pouco diferente, porque ao invés de utilizar a taxa livre de risco no cálculo da forma, ele vai utilizar um índice de referência. E aí pode ser, por exemplo, o Ibovespa, tá? Então a gente vai fazer o cálculo aqui da mesma maneira, só que aonde eu colocaria a Selic, eu vou colocar um índice de referência que
que seja pertinente para aquela análise que eu quero fazer. Se eu tenho 2 fundos de ações aqui, faz sentido eu utilizar o índice de referência que seja pertinente para essas ações, né? Que a gente está falando aqui do Ibovespa. Agora, se eu tivesse fundos de renda fixa, aí eu poderia utilizar como índice de referência o CDI, né? Que vai ser o indexador aí de muitos ativos de renda fixa. A diferença é essa, mas o resultado ele vai trazer a mesma lógica, tá? Ele vai nos dizer então quanto que de retorno eu tenho para cada unidade de risco assumida. Eu também tenho aqui então o índice Trainor, que ele também vai avaliar qual que é a relação de risco e retorno de uma carteira de investimento, levando em conta o coeficiente beta. Antes a gente estava levando em consideração o desvio padrão, que ele mede o risco total, a volatilidade do ativo. Quando a gente utiliza o coeficiente beta, a gente vai avaliar apenas o chamado risco sistemático, porque aquele que não é sistemático eu consigo, através da diversificação, eliminar ou reduzir muito ele, tá? Então aqui no índice Trainor eu vou utilizar o coeficiente beta, a fórmula ela segue mais ou menos a mesma linha, tá? Eu tenho o retorno da carteira que está sendo analisada, menos a taxa livre de risco, daí a gente pode utilizar de novo a taxa Selic, dividido pelo coeficiente beta da carteira. Então, a gente vai comparar aqui duas carteiras de investimento. Na carteira A, eu tenho um retorno de 7%, na carteira B, 13%. Lembrando que a carteira ela vai ser composta aqui de diferentes instrumentos financeiros, tá? O beta da carteira A é 0,80 e da carteira B, 1,20. Quando eu calculo o índice Trainor para a carteira A, 2,50. Para B, 6,67. Isso significa, então, que para cada unidade de risco sistemático assumido, a carteira A ela entrega 2,50% de retorno. Para cada unidade de risco sistemática assumida, a carteira B está entregando 6,67% de retorno. Faz sentido, então, olhando a relação risco e retorno, utilizar a carteira B.